Eu quero o que a cultura cristã ofereceu de bom para a sociedade, mas eu não quero o Deus dos cristãos. Esse fenômeno é o fenômeno chamado niilismo. O niilismo, da palavra nihil, que significa nada em latim, é um fenômeno cultural, basicamente europeu, e presente numa cultura cristã. O niilismo, ele é uma reação de uma cultura europeia que inicialmente tem ali toda a base do seu pensamento cristão, mas abandona esses fundamentos, esses valores supremos das verdades do Evangelho, das verdades cristãs, para viver como se Deus não existisse. Se nós fizermos qualquer estudo histórico do Ocidente, da cultura ocidental, a gente vai descobrir que até o século XVII, ciência e ética andam juntas. A maneira como as pessoas pensam, a maneira como as pessoas criam, a inventividade humana, a universidade, o direito, medicina, as artes como um todo, elas são todas orquestradas, não é? De uma tal maneira em que Deus é o fundamento de todas elas. As universidades surgem, não é? Com base em 3 universidades que são fundamentais, teologia, direito e medicina. E a teologia é a mãe, a rainha das ciências. Então, até o século XVII, Deus é o fundamento da ciência, Deus é o fundamento do conhecimento, Deus é o fundamento da inteligência, Deus é o fundamento da criatividade, Deus é o fundamento da tecnologia, Deus é o fundamento do pensar. E por isso ele é também o fundamento dos valores morais, dos valores éticos, dos valores religiosos, dos valores espirituais, dos valores supremos que regem uma cultura, como era o caso da cultura europeia. Só que no século XVII, com o desenvolvimento daquilo que se chamou a Revolução Científica, né, na modernidade, houve quase que um abandono de Deus como fundamento. E esse primeiro exemplo é a obra mais famosa aí, digamos assim, né, do contexto moderno aí de ciência, que é Os Principia, de Isaac Newton, que é uma obra em que ele começa a trabalhar princípios importantes da ciência. E o que chama a atenção de todo mundo? Ele não começa com Deus. Até então, física, não é? A psicologia, teologia, direito, essas disciplinas todas começam com Deus. Newton diz, não precisa começar com Deus, vamos começar direto com o princípio de causalidade. Vamos começar logo direto com o que precisa ser feito com ciência e não vamos mais pressupor Deus. Isso causou admiração em muitos pensadores. E começaram a dizer o seguinte, realmente, não é preciso recorrer a Deus para fazer ciência. Vamos separar as coisas, ciência de um lado, fé do outro. Para se fazer ciência, você não precisa recorrer a Deus. Deus, portanto, é fundamento de religião, é fundamento de fé, é importante para a fé, mas no mundo da ciência não precisamos de Deus, não precisamos recorrer a Deus. Isso instaurou uma crise nas universidades. As universidades que antes tinham fundamentação científica atrelada a Deus, agora elas têm que lidar com o fenômeno da ausência do pressuposto Deus para se fazer ciência. E parece que isso logra, num certo sentido, êxito entre os universitários. Os pensadores começam a achar que é normal fazer ciência sem pressupor Deus, como se fosse possível fazer ciência de forma neutra, como se fosse possível pensar sem Deus, como se fosse possível inventar, criar sem Deus. Mas a coisa fica muito feia quando, depois de um pensador importante, chamado Immanuel Kant, um alemão que escreveu uma obra gigantesca chamada A Crítica da Razão Pura, levou 10 anos para escrever essa obra, quando ele se deparou diante de um grande problema. Ele descobriu que se você tira Deus da ciência, é como se você tirasse uma latinha numa pilha de supermercado, sabe? Está toda a pilha ali. Aí você, em vez de tirar a lata de cima, você resolve tirar de baixo. Quando você tira aquela de baixo, o que acontece? Desmorona todo o resto. Ele descobriu o seguinte, até então, toda a ética, toda a moral, todos os princípios e valores supremos daquela sociedade cristã europeia
estavam fundamentadas em Deus como fundamento, como base para o pensamento. E por isso, base também para a ética, base também para a sua ação no mundo, base para a sua prática no mundo. Então, nesse momento, Kant disse, puxa, tiramos Deus da ciência, mas e agora? Como é que a gente vai lidar com uma ética sem Deus? Então vai surgir uma coisa chamada imperativo categórico. É muito fácil entender o imperativo categórico. É o argumento da mãe. Sabe qual é o argumento da mãe? Você fala assim, mas mãe, por que eu preciso fazer isso? Porque eu sou sua mãe e estou mandando. Pronto, é o argumento mais claro, o argumento mais preciso. Todo mundo entende o que esse argumento significa. E todo mundo sabe que isso é simplesmente assim, porque é assim e ponto final. Não se cabe fundamentar racionalmente, não se cabe fundamentar logicamente, simplesmente é um dever e ponto final. Foi a única maneira que Kant viu de sustentar toda aquela ética cristã sem Deus. Afirmando simplesmente porque tem que ser assim. Um sujeito, uma espécie de enfant terrible, né? Chamado Nietzsche, ele vê toda essa situação e diz assim, você está de brincadeira comigo. Vocês tiram Deus da ciência e querem continuar mantendo ele na ética? Vocês não creem mais em Deus, mas vocês querem viver como se Deus existisse. Vocês têm que fazer o serviço completo. Se Deus está morto, se vocês não querem mais nada com Deus, se vocês não querem mais nenhuma relação com Deus, se Deus não importa mais para vocês, se o que vocês querem de Deus não é Deus, mas a ética de Deus, não faz mais sentido. É preferível que você seja consistente, que você seja coerente. Se você não quer Deus, você não pode querer a sua herança. Se você quer Deus, se você não quer o Pai, você não pode querer os efeitos da herança que pertence ao Pai. Você não pode, ao mesmo tempo, desejar, não querer mais o Pai, mas desejar aquilo que procede do Pai. Então Nietzsche disse assim, temos que fazer o trabalho perfeito. E qual é o trabalho perfeito? Tirar Deus também da ética. Criar um mundo em que haja uma transvaloração dos valores, em que as pessoas consigam perceber que os valores não estão mais fundamentados num Deus que exerce sua soberania sobre tudo e sobre todos, mas que agora os valores são estabelecidos pelo indivíduo, pelo sujeito. Você estabelece o seu padrão, você estabelece então o seu direito. Dá para entender por que a Alemanha nazista leu tanto o Assim Falou Zaratustra, principalmente os soldados no campo de concentração. Uma ética sem Deus não é mais uma ética em que o princípio da equidade, o tratamento dos iguais na medida das suas igualdades e dos desiguais na medida das suas desigualdades, ela simplesmente não existe numa ética nihilista. A ética nihilista é aquela que a gente aprende, que é a ética da natureza, é aquela onde os fortes prevalecem sobre os mais fracos, é a ética que vai dizer o seguinte: se eu tiver que ter prazer, e esse prazer implicar a sua infelicidade, não tenho nenhuma preocupação com a sua felicidade, porque o que me preocupa é ser feliz. Um dos pensadores que mais mostrou as implicações do niilismo contemporâneo foi Fyodor Dostoiévski, um russo. E ele escreveu um livro muito interessante, um livro bem fininho. Se você ler ele, você vai perder suas noites. Mas ele chama assim, Memórias do Subsolo, ou Notas do Subsolo em algumas outras traduções. Ele descreve ali as consequências de um niilista. Um niilista, ele não pode ter esperança em nada. Um niilista, ele não pode sequer desejar a morte. O suicídio não é uma saída para o niilista. Porque se ele pensasse assim, não, mas se eu me matar, então eu vou poder resolver todos os meus problemas hoje de uma vez por todas, ele já tem uma esperança. Então ele não pode sequer se matar. Porque se matar, o movimento de se suicidar seria já uma busca numa esperança de renovação de algo que pode acontecer lá na frente. O niilista não tem esperança, é a ausência de redenção. Não há redenção para esse mundo e o que interessa é nada mais, nada menos do que a realização sua, pessoal. Então ele descreve o niilista de uma maneira bem radical, dizendo assim, começa o livro dizendo assim, né? Sou um homem doente. Sou um homem mau, desagradável. E a gente descobre por que ele é um homem mau, doente, desagradável. Porque logo em seguida ele diz assim, que o mundo todo se exploda e caia ao meu redor, desde que eu possa tomar o meu chá. Um niilista, ele sempre está preocupado com a sua própria felicidade.
ele não quer outra coisa senão a maximização dos seus prazeres. Então ele não quer mais fazer o mundo, não quer mais entender o mundo como uma ordem que é maior do que ele. Ele não se encanta com o universo que é maior do que ele, com um poder que é sobre-humano. Ele se preocupa exatamente em maximizar a sua felicidade, se tornar cada vez mais feliz, cada vez mais atender os seus desejos, cada vez mais se tornar quem ele quer ser.